Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá, boa tarde pessoal. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na rádio Lola Paluter. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Lola Talk e espero que o programa de hoje seja muito legal e edificante a todos vocês. Começamos ouvindo um hino de louvor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis desse sangue lavados com roupas que dão alvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com o pastor sinodal Marcos Jair Eblin. Pastor Marcos já é nosso conhecido, amigo e parceiro de longa data, desde seu pastorado na comunidade Campinas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Semana Santa, sobre esses acontecimentos tão importantes para a nossa fé.
Vamos lá então, para vocês que estão nos ouvindo, pedimos que se engajem e enviem o nosso link para seus contatos, grupos no WhatsApp. Lembrando sempre que o site é lolapaluter.com.br e você também pode ouvir pelo nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Você também pode interagir conosco, estamos sempre pensando em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp, 19 99763 7888. Além disso, claro, você pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp, que nós tocaremos aqui na Lola Paluter. É isso aí, João. Então, João, fala um pouquinho sobre o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Marcos Jair Eblin, formado em Teologia pela Faculdade Este em 1998, foi pastor em Laranja da Terra e em Cariacica, no Espírito Santo, de 1999 a 2008. Também em Campinas, em São Paulo, de 2009 a 2018. Exerce a função de pastor sinodal no Sínodo Sudeste desde 2019, casado com Regina e pai da Tainara e da Maria Helena. Pastor Marcos, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito feliz, por você ter atendido o nosso convite e por ser nosso parceiro e conselheiro em várias situações. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse tema que é tão precioso, com muitos acontecimentos importantes para a nossa fé. Eu fico imaginando aqui se a gente vai dar conta disso tudo hoje. Mas, João, só repete o número no nosso WhatsApp, que se alguém tiver alguma pergunta... Opa, para lá. 19 99763 7888. Pastor Marcos, vamos só esclarecer, o programa de hoje vai ser gravado, Se alguém tiver alguma pergunta, nós vamos mandar para você, aí você responde e a gente repassa para a pessoa, pode ser? Combinado, Márcia. Então agora é com você, vamos lá. Obrigado, Márcia. Obrigado, João, pela acolhida que vocês fazem e pela oportunidade que vocês novamente concedem de conversar com vocês e com quem ouve a rádio Lola Paluter. É uma alegria e uma gratidão, especialmente por podermos conversar sobre o tempo que hoje vivemos. Nós estamos na Semana Santa. Semana Santa que iniciou, lembro assim, no domingo passado, domingo que passou, com o domingo de Ramos, e vai até o próximo domingo, domingo de Páscoa. Essa Semana Santa, ela tem 3 dias, 4 dias, assim, que são especiais na vida litúrgica da comunidade, que é a quinta-feira, dia de hoje o programa vai ao ar na quinta-feira, na sexta-feira, Santa Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Sobre esse período litúrgico de quinta, sexta, sábado e domingo, queremos hoje então conversar um pouco. É um período litúrgico muito intenso na vida das comunidades. Como eu já disse, a Semana Santa, ela marca, do ponto de vista da liturgia e da expressão da nossa fé, o cerne, o coração. É a semana mais importante da fé cristã, mais importante do que o Natal. Veja, a gente costuma celebrar de uma forma mais alegre, mais viva, mais intensa o Natal, mas para a fé cristã, a Semana Santa, a Páscoa, a ressurreição é mais importante. A morte e ressurreição de Jesus é a data para nós, pessoas cristãs, mais importante. E por uma razão assim muito simples. A ressurreição de Jesus, ela acontece no domingo de Páscoa. E ressurreição, vida eterna, é o que nós, pessoas cristãs, mais ansiamos. Ou seja, perceba logo de início assim, se não tivesse havido a morte de Jesus Cristo e nem a sua ressurreição, nós, pessoas cristãs, talvez não tivéssemos nem razão para crer, nem razão de nossa fé, pois não haveria a esperança da vida eterna, não haveria a esperança de ressurreição. Jesus foi, então, o primeiro
a primícia entre nós e na ressurreição. Nós nele cremos, seguimos o seu caminho de fé e vivemos a esperança, conforme sua promessa feita, de que com ele haveremos de ressuscitar para a vida eterna. Esta é a esperança maior cristã. Por isso, a ressurreição de Cristo, Páscoa é também a festa mais importante do calendário cristão. E celebrar essa fé, celebrar essa ressurreição é o que nós agora fazemos na Semana Santa. E a igreja houve por bem, para valorizar bem essa data, celebrar essa festividade maior com 4 cultos principais. Algumas comunidades celebram em 3, outras comunidades às vezes juntam tudo em 1 ou em 2 cultos. Isso depende muito da possibilidade de cada uma dessas comunidades se reunir. Mas o que eu queria logo no início é que vocês percebessem de que a ideia-chave, a ideia central, a ideia que a gente pode chamar assim de escopo das celebrações da Semana Santa é fazer a caminhada como comunidade, como pessoa de fé, fazer a caminhada junto com Jesus, ou a caminhada de Jesus rumo à cruz. Celebrar a ressurreição dele e unir-se às comunidades de fé no Cristo ressurreto. Márcia, até aqui, tá bem assim? Deu para entender o que é a ideia da Semana Santa? Sim, perfeitamente. E é aquilo que eu estava pensando agora, de repente, se realmente não tivesse a questão da ressurreição, essa fé, né? O Natal também não teria sentido, né? Porque daí seria uma coisa normal. Então, realmente, essa questão da Páscoa é muito importante, né? Que dá sentido a tudo que aconteceu, né? Isso. No Natal, Jesus nasce como todos e todas nós nascemos. É um nascimento, claro, é o Filho de Deus que nasce, mas é um nascimento como você e eu também o experimentamos. O nascimento em si de Deus, ele é especial, porque Deus veio morar entre nós. Deus desce do seu trono celestial e vem morar entre nós. Mas a ressurreição, ela ganha para a comunidade cristã uma importância maior, porque ela é a vitória por sobre as forças da morte. Ela é a vitória por sobre as forças do mal. Ela é a vitória por sobre as forças do diabo, que deseja a morte das pessoas. E Jesus, ao ressuscitar, ele proclama e diz isso muito claramente: eu venci, eu ressuscitei, a morte não tem mais força por sobre mim, o pecado não tem mais força por sobre mim, o diabo não tem mais força por sobre mim, eu venci e viverei eternamente, porque aquele que pode e quer me matar não pode mais fazê-lo. Nós vivemos esta fé. É interessante como assim. Filhos e filhas de Deus, nós somos herdeiros e herdeiras desta fé que Jesus Cristo nos alcança pelo batismo. Talvez essa questão, talvez a gente, não, sei lá, não conseguir comemorar tanto a Páscoa, não conseguir comemorar, não dá aquela importância não, mas o ritmo da festividade, apesar de ter. Mas assim, eu vejo que a partir do momento da quinta-feira, que Jesus se vê sozinho, o sofrimento da sexta-feira, isso tudo causa na gente, assim, uma certa comoção. Então você tenta, né, porque a gente não consegue, muitas vezes, se pôr um pouquinho no lugar de Jesus, e isso parece que causa uma dor tão grande, né, esse sofrimento pelo qual ele passou, e ele passou tudo isso por nossa causa, né? A tua percepção, Márcia, ela está muito correta, porque ninguém de nós gosta de solidão, e Jesus ficou sozinho, abandonado no Getsemane. Ninguém de nós gosta do sofrimento pelo qual Jesus teve que passar. Ninguém de nós gosta de lidar com a morte. Basta a gente
imaginar ou perceber quando tem um velório ou um sepultamento entre nós. A tristeza toma conta. E não pode ser diferente quando também Jesus sofre e morre entre nós, ou é morto por pessoas entre nós. Então, isso naturalmente não pode nos causar alegria. Mas precisa impulsionar a gente a perceber das tantas pessoas que ainda hoje sofrem, ou porque ficam abandonadas, das muitas pessoas que ainda hoje sofrem porque são mortas, das muitas pessoas que hoje ainda sofrem porque não conseguem a vida digna. A Sexta-feira Santa, e por isso a cruz na teologia e na igreja cristã ela é tão importante, a Sexta-feira Santa, ela marca todos esses processos de dor e de morte que na igreja luterana nós não escondemos. Mas ela é só um lado dessa história toda, né? O outro lado dessa história toda é o domingo de Páscoa e a ressurreição, quando a cruz, então, não tem mais a última palavra, quando o túmulo não consegue segurar Jesus Cristo preso dentro dele, a pedra é removida e ele ressurge e renasce para a vida. Onde nós podemos ver isso dentro das nossas igrejas, e de repente você ou as pessoas que nos ouvem, elas participam por vezes em uma comunidade onde você olha para o altar, tem uma cruz, e nessa cruz está o corpo do Cristo crucificado. O Cristo está pregado na cruz. Às vezes você entra numa igreja onde, pelo contrário, o Cristo não está crucificado na cruz, você só tem o desenho da cruz e não tem mais o corpo de Cristo na cruz. As duas dinâmicas, elas são possíveis dentro da igreja luterana, e normalmente é uma escolha que a comunidade faz, dizendo, nós nos identificamos mais com o sofrimento de Cristo na cruz, e entendemos que uma das grandes tarefas da comunidade é solidarizar-se com quem, a exemplo de Cristo, sofre hoje. Outras comunidades dizem, não, nós nos identificamos e queremos exaltar mais a cruz vazia, a ressurreição de Cristo, a vitória por sobre a morte, e dizer bem claramente que a última palavra não é da dor, mas é da vitória, é do amor, é da ressurreição. De fato, em nossos templos, cabe só uma cruz. Mas, em verdade, na vida, nós precisamos das duas coisas. Nenhuma vida, nem a da comunidade, nem a história da comunidade, nem a minha vida, ou nem a tua, ela é só dores e cruzes, ou ela é só a glória da ressurreição. A vida, ela é marcada por essas duas frentes, por essas duas coisas. Por vezes a gente sofre dores muito fortes, sofre dores muito intensas, por outras vezes a gente experimenta encantos celestiais que são assim absolutamente fantásticos, e a gente diz, só por Deus mesmo que isso pode acontecer. Então, na nossa vida, nós experimentamos a dor da cruz e experimentamos a vitória da ressurreição, e ambas são dádiva de Deus. Então, a igreja luterana, ela convive muito bem com essas duas, eu vou dizer assim, imagens, com essas duas simbologias do Cristo na cruz e da cruz sem o Cristo. O único alerta que a gente faz, especialmente para as comunidades assim que têm o Cristo pregado na sua cruz, é que elas não se esqueçam de que ele ressuscitou. E as comunidades que têm a cruz vazia, que aponta para o Cristo ressuscitado, que elas não se esqueçam de que Cristo foi pregado nessa cruz e que o ser pregado nessa cruz gerou nele também muita dor e muito sofrimento. Às vezes a gente romantiza a cruz demais. Tem um teólogo, um pastor da igreja já falecido, chamado Victor Westeler, ele dizia, às vezes nós colocamos muitas flores na cruz também, né? Não coloca flores na cruz.
A cruz foi um lugar de muita dor, de muito sofrimento, e que custou a vida de Jesus. Então, mesmo que ela esteja vazia no templo, não coloque flores nessa cruz. É que foi um momento também de muita humilhação, né? Jesus foi muito humilhado, né, nessa questão ali da cruz ou no caminho até ele chegar ali, né? Então foi realmente uma situação bem complicada. Mas a gente também tem que lembrar que ele saiu dessa, né? Que ele saiu vitorioso e resplandeceu, né? A vitória sobre a morte ali foi também uma coisa, vamos dizer assim, incrível, né? Divina. Divina, essa é a palavra correta. Foi Deus quem o levantou da morte e o fez ressurgir para a vida. Então, a ressurreição é uma ação de Deus, uma ação que Deus concretizou em Jesus Cristo, e por isso você e eu não precisamos temer a morte. É importante dizer isso assim com bastante clareza. A gente não precisa temer a morte. Ela virá, com certeza, ela virá. Mas nós somos convidados a crer naquele que tem poder para nos fazer ressurgir da morte. E esse é Deus, é Jesus Cristo. Martim Lutero dizia isso de uma forma muito simples: quando chegar o momento da tua morte, não fique inventando um monte de coisas, um monte de frases, tentando se segurar num monte de filosofias de vida. Ele dizia: crê tão somente de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Através dele você chega ao Pai. Então segura-te unicamente em Cristo. Ele vai te levar para perto do Pai. Márcia, é isso que nós celebramos, assim, claro que nós desmembramos isso um pouquinho em teologia de morte e ressurreição, mas é isso que nós celebramos no chamado assim Tríduo Pascal, ou na Semana Santa, nos quatro cultos, que acontecem por vezes em 3, ou algumas comunidades unem e celebram em 2. A caminhada de Jesus rumo à cruz. Se você assim me permite, eu vou fazer uma rápida memória de cada um desses cultos, e aí nós podemos conversar esses aspectos também ainda. Então, significa fazer a caminhada com Jesus. Só vou ver se o João tem alguma pergunta. Não, o João está tranquilo aqui. Então, vamos lá. Eu deixo você ir falando sobre cada dia ou cada parte dessa celebração da Páscoa. Ótimo. Ela inicia nisso que nós conhecemos de Tríduo Pascal, na Quinta-feira Santa. Na quinta-feira, a comunidade é convidada a se reunir em culto comunitário para celebrar ao longo de 3 ou 4 dias um só e grande culto. Então você vai perceber as comunidades que celebram o Tríduo Pascal, quando a gente tem um culto no domingo, a gente diz bom dia, comunidade, e ao final a gente diz Deus te abençoe e siga o teu caminho em paz. Então a gente faz a acolhida e faz a bênção de envio. Esses cultos não têm essa parte final. Então, em verdade, é um culto só, que se inicia na quinta-feira e termina com o culto da ressurreição no domingo de Páscoa. Então, é um culto como se ele fosse celebrado em 4 capítulos. É o culto que celebra o amor de Deus por nós. Na Quinta-feira Santa, a gente tem como espaço central da liturgia o que se chama de lava-pés. Márcia, vocês aí em Pires já fizeram o rito do lava-pés? Já. E como vocês fizeram ele? Olha, cada ano geralmente se faz de uma maneira ou de outra. Tem uma época que foi convidada as crianças representando, né, as pessoas da comunidade. No ano passado eu lembro que... depois do pós-pandemia também, né? Porque na época da pandemia, 2 anos a gente não conseguiu, ninguém pôde fazer, né? Mas ano passado foi um momento assim que a gente abriu para todos aqueles que quisessem estar ali,
lavando seus pés. Então, tinha os líderes da comunidade que também estavam servindo nessa questão do lava-pés dos membros da comunidade. E foi um momento, assim, bem especial. Pelo menos para mim, ano passado foi. Isso. Esse é um momento bem especial do culto, Márcia. Lê-se o texto de João, especialmente João 13, onde a gente tem a passagem de Jesus que lava os pés dos discípulos. E ao fazer isso, Jesus... Claro, a gente pode falar muito sobre o texto, mas duas coisas se destacam. A primeira delas é: Jesus é mestre e senhor, o Filho de Deus, ele tem a humildade de lavar os pés dos seus discípulos. Isso é algo grandiosíssimo. A gente sempre olha as pessoas, e quando alguém o faz, a gente critica. As pessoas às vezes se olham de cima para baixo, né? E Jesus faz o contrário. Ao lavar os pés dos discípulos, ele se abaixa na frente deles e olha para si. É uma questão ali dele se mostrar humano, humilde, né? Tá naquela posição de servir, que ele também veio para cuidar da gente, né? Então a gente percebe esse cuidado que ele teve com os discípulos também para fortalecê-los nessa questão depois de tudo que ia acontecer durante a semana e depois ainda, né? Isso. As duas palavras-chave são essas, você as lembra bem: humildade. Jesus, ele é humilde, ele não olha as pessoas de cima para baixo, ele se abaixa na frente delas e olha de baixo para cima, e ele as serve. Uma das coisas que se tinha importante na época de Jesus é que as pessoas faziam longas caminhadas a pé de uma vila até a outra, não tinha essa facilidade de carro que a gente tem hoje. Então as pessoas esses caminhos sempre a pé. E os pés sofrem muito em longas caminhadas. Bolhas, pedras, sujeira, suor e assim por diante. Então, ser acolhido numa casa e ter os seus pés lavados era algo muito nobre na época. E Jesus faz um bem grande às pessoas quando ele lava os pés delas. Ou seja, em outras palavras, ele diz: eu sei que você fez um sacrifício grande fazendo uma longa caminhada para chegar até aqui, eu te dou as boas-vindas e eu te acolho lavando os teus pés. Então Jesus serve as pessoas naquilo que elas estão naquele momento precisando. Então humildade e serviço. E o lava-pés, ele nos desafia nesse sentido, Márcia, a sermos também pessoas humildes e pessoas que servem. E isso não é tão fácil, não é tão simples, porque tem comunidades que mudam essa dinâmica. Tem comunidades, então, que dizem, vamos colocar uma bacia aqui na frente, e o pastor ou a pastora, o ministro ou a ministra, então lava os pés dos seus discípulos. Então é um ministério ordenado dentro da igreja que, em humildade, serve as pessoas. Mas tem comunidades que fazem isso diferente. Tem comunidades que deixam isso assim absolutamente aberto e dizem: convide alguém e venha lavar os pés dela. Então, de repente, você pode vir e dizer: pai, eu quero lavar os teus pés. Ou o pai toma esse gesto com o seu filho, a sua filha, e lava humildemente os pés do seu filho ou da sua filha. Ou o marido faz isso com a esposa, ou a esposa faz isso com o seu marido. Mas especialmente, Márcia, também, às vezes, pessoas que estão brigadas na comunidade, elas têm nesse momento um momento de grande e belo perdão. Quando imagina agora, eu estou brigado contigo, e eu vou te convidar e dizer assim: Márcia, como forma de te pedir perdão pelo que aconteceu na nossa vida, eu quero lavar humildemente os teus pés. Perceba os espaços encantadores que a gente tem.
pai e mãe que olham de cima para baixo às vezes para os seus filhos e dizem assim: tu menino, tu menina, tem que me obedecer por todo sempre. Estão lá lavando os pés dos seus filhos. Um vizinho, uma vizinha ou pessoas que estão brigadas, marido e esposa mutuamente. Como é encantador, como é reconciliador, como torna as pessoas iguais e cria um momento de extrema gratidão, de extrema humildade, de extremo serviço e de extremo perdão. Como isso é belo. E a esse momento do lava-pés, Márcia, segue-se um segundo momento que é tão encantador quanto, ou para a igreja cristã, mais encantador ainda, que nesse mesmo culto nós celebramos a Santa Ceia. Sim. Na quinta-feira da Paixão, nós fazemos memória da ceia, ainda não era assim chamada da ceia, não era uma Santa Ceia ainda, mas era a mesa da comunhão. Quando Jesus jantou com os discípulos dele pela última vez e teve com eles as palavras que depois o apóstolo Paulo registra nas suas cartas e nós repetimos até hoje. Jesus levanta o pão e diz: isto é o meu corpo. Jesus levanta o cálice e diz: isto é o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A igreja depois pega essas palavras de Jesus na última janta dele com os seus discípulos e tem isso naquilo que nós chamamos de fórmula de instituição da Santa Ceia. Veja como isso é belo e encantador. E o lava-pés vem antes da ceia. Então você tem um momento de extrema humildade, de extremo serviço, que depois é agraciado com a dádiva da comunhão. Nossa, Para a simbologia da fé, para a vivência da fé, para as pessoas que creem e participam disso acontecendo, assim, Deus muda o coração da gente, Deus muda o pensamento da gente, Deus muda os gestos da gente, Deus muda a forma da gente perceber. E não é que nós fazemos isso, Márcia e João, nós não fazemos isso. Nós simplesmente estamos repetindo o que Jesus fez com os discípulos dele. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, nós lavamos os pés das pessoas. Jesus jantou pela última vez em comunhão e em gratidão com os seus discípulos e falou as palavras que nós acolhemos até hoje para a Santa Ceia. Nós não inventamos nada de novo. Nós celebramos o que Jesus fez na quinta-feira da Paixão com os seus discípulos. Colocamos em prática, colocamos um pouquinho em prática aquilo que ele nos ensinou, né? Aquilo que ele veio e mostrou pra gente. Ó, ainda bem que hoje não tem câmera, senão o pessoal já ia me ver chorando aqui. Olha a situação. Você chorando pela beleza do Evangelho e eu bebendo água porque eu tô gripado. Eita. Depois que a gente passa ou celebra a quinta-feira, Márcia, da Paixão, nós entramos no culto da sexta-feira. Ah, não, antes. Olha, quase que eu estava me esquecendo de um rito importante. Em Pires, vocês fazem o desnudamento do altar ao final do culto? Sim, a gente tira tudo. Tira tudo, isso. Tira. Esse rito, chamado de desnudamento do altar, sobre ele eu quero conversar um pouquinho com vocês ainda. Depois que a gente celebra o rito do lava-pés, depois que a gente celebra a última ceia e com a comunidade, Jesus celebra a última ceia com os seus discípulos, ele foi preso pela guarda romana, ele foi interrogado, açoitado e despido. A prisão dele aconteceu depois de ele ter lavado os pés dos discípulos e depois dele ter ceado com eles pela última vez. Ele foi preso e foi despido. O que a gente está fazendo nesse último momento no altar de Deus é dizer o que aconteceu com Jesus. Ele foi preso
interrogado, açoitado e despido. Como nós vamos simbolizar isso? Nós vamos tirar todos os elementos da mesa do altar. Assim como Jesus foi despido, nós vamos despir, nós vamos tirar tudo, nós vamos guardar todos os elementos do altar, porque Jesus foi e estava nesse momento abandonado. Ele não estava mais protegido por nada, ele não estava mais resguardado por nada. A mesa permanece então assim, vazia, até o culto em que celebra-se a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. E normalmente o coral ou um grupo de canto canta canções que remetem ao texto bíblico de Jesus no Monte das Oliveiras, quando ele então é preso. Ou lê-se o Salmo de número 22, e o Salmo de número 22, ele tem essa expressão clássica que a gente ouve muitas vezes sendo dita, especialmente na Sexta-feira Santa: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa hora ele está na forma mais humana, né? Aquela coisa que se sente fraco, sozinho e realmente abandonado ali, né? Então a comunidade, Márcia, ela vai embora do culto aqui, depois do desnudamento do altar, na sexta-feira, e ela experimenta algo muito bonito, que é o lava-pés, e todo o perdão e humildade e serviço que vem junto. Ela experimenta toda a graça que pode vir da ceia do Senhor, e depois disso ela experimenta todo o abandono que pode vir e sobressaltar-se a vida de cada um e cada uma de nós. Assim a comunidade vai para casa, com o Jesus preso. Dali inicia-se o momento do culto da Sexta-feira da Paixão. Na Sexta-feira da Paixão, então, especialmente através de leituras bíblicas, celebra-se a continuidade do culto da Quinta-feira da Paixão. E ele acontece normalmente, como a gente já falou antes, num clima mais de silêncio. Jesus está preso, Jesus está abandonado, ele está sendo interrogado, ele está sendo julgado, e depois que se soube do julgamento e da condenação dele, ele vai ser morto. Então, o culto da Sexta-feira da Paixão reflete esse abandono, reflete o sofrimento e reflete a morte de Jesus Cristo. Por isso não é festa. A gente não faz festa com a morte de alguém, a gente não faz festa quando alguém fica abandonado, a gente não faz festa quando alguém sofre. Ele tem um tom fúnebre, o culto, é verdade, mas nós sabemos da esperança do domingo da ressurreição. E no altar, é interessante isso. No altar ter só, no máximo, um pano preto e 7 velas. Geralmente aqui a gente coloca uma cruz de espinhos também na cruz. 7 velas nós não usamos ainda. Não. 7 velas remete ao candelabro da comunidade judaica. O candelabro é um suporte só. De repente ele sobe e se divide assim em 7. É uma simbologia também muito bonita, Márcia, porque você tem a divisão do texto bíblico de Isaías, de Oséias e de João. Você pode subdividi-lo como se ele fosse lido em 7 capítulos, desde a promessa da vinda do Messias até a morte de Jesus. Então, as 7 velas do candelabro, ou o candelabro em si, ou elas arrumadas por sobre o altar, e as 7 velas acesas. Cada vez que você lê uma parte do texto bíblico, que é triste, ele vai narrando o sofrimento de Jesus, ele vai narrando a morte de Jesus. Cada vez que você lê uma parte do texto bíblico, você apaga uma vela.
Entendi. Apaga uma vela, leu a segunda parte do texto, apaga a segunda vela. E quando você chega ao final e diz assim, e o texto diz, e Jesus morreu, apagou a sétima vela. A morte de Deus como a ausência de luz. A escuridão plena, total, que é o que o texto bíblico também fala de quase que, nós diríamos hoje, quase que como um terremoto que aconteceu quando a morte de Jesus se deu. A ausência total da luz, a ausência total da vida, a morte é a escuridão completa. Então, pela simbologia ao longo das leituras do texto bíblico que levam à morte de Jesus, você também vai trazendo a escuridão para dentro do culto. E ele estrategicamente celebrado não de manhã às 9 horas, mas no final da tarde, quando o dia vai também aproximando-se do seu fim, e você poder dizer, olha, nós agora, nas nossas leituras bíblicas, nos demos conta que Jesus morreu, as velas do altar estão todas elas apagadas, e aí você olha para fora, está escurecendo também. A morte de Deus é a ausência de luz. As pessoas não veem mais por onde ir, as pessoas não sabem mais o que fazer, as pessoas não sabem mais como seguir. Não é à toa que Jesus se apresentou em vida como sendo a luz do mundo, e quando ele morre, você simboliza a morte dele com a ausência da luz. E quando finalmente você declara Jesus morreu, você diz para as pessoas, agora vocês vão para casa. Vão para casa porque na sexta-feira Jesus morreu, e vão para casa em silêncio, de forma meditativa, porque quando alguém morre a gente não faz festa. É significativo, né? Sim. Sabe como a gente pode tornar isso mais real ainda, Márcia? Na vida das pessoas, para que elas realmente percebam um pouquinho, mas um pouquinho, assim, 0,001% do que foi o sofrimento de Jesus. Eu me lembro que nós celebrávamos isso em Campinas. Algumas pessoas faziam isso assim com muito carinho, outras pessoas realmente não gostavam e diziam, eu não preciso disso. Mas no início do culto, quando as pessoas chegavam, nós entregávamos para todas elas uma folha de boldo. Você conhece o chá de boldo? Conheço o chá de boldo. É amargo. Então, e nós dávamos uma folha dessas para as pessoas e dizíamos, olha, hoje você veio para o culto da Sexta-feira Santa. Então, mastiga a folha, tente perceber o que é o amargor desse chá forte, ele é amargoso mesmo, e aí você consegue perceber 0,001% do sofrimento que Cristo passou na sexta-feira da paixão. Márcia, o que a gente quer com isso é assim, e o que a igreja e a liturgia quer com isso é tornar bem vivo na vida das pessoas, através de todos os sentidos, dar a elas um pouquinho, por menos que seja, daquilo que foi a experiência do que Cristo sentiu e passou por você, por ti, para te resgatar. É isso que nós celebramos na sexta-feira. No sábado de Aleluia, Jesus estava no túmulo. Ele estava sepultado. E o povo, pelo menos quem creu e quem acreditou em Jesus, na promessa que ele tinha feito de que no terceiro dia ressuscitaria, você lembra dessas promessas, sim, né? Destruam este templo e em 3 dias o reconstruirei, né? E as pessoas diziam, mas como você vai destruir o templo de Jerusalém? Nós levamos anos e anos para construí-lo. E ele estava falando de si, do seu templo, do corpo como templo.
No sábado, acontece em muitas comunidades o culto que se chama de culto tenebré, e em outras comunidades ele é associado ao culto do domingo da Páscoa, a ressurreição, bem cedo. Seja celebrado no sábado, ou seja celebrado no domingo de manhã, isso tanto faz. Tanto faz, não. A igreja recomenda oficialmente na sexta-feira, no sábado à noite, mas onde não é possível que se celebre isso no domingo de manhã. O culto tenebré, o culto da abertura do domingo de Páscoa, que assim eu costumava celebrar, ele é marcado pelo rito da luz. Então a comunidade se reunia do lado de fora do templo, em torno de uma fogueira. Vocês faziam essa fogueira aí também em Pires? Sim, chegamos a fazer uma vez. Isso, em torno da fogueira. Essa fogueira tem um nome, essa fogueira ela é chamada de fogo novo. E nessa fogueira, que oferece esse fogo novo, é aceso também o círio pascal, aquela vela maior. Essa fogueira ela é importante para rememorar o que Deus faz entre nós. E ela não tem a sua origem tão somente no rito cristão, ela tem a sua origem também no rito judaico. A vigília pascal, em verdade, ela é um rito judaico. Os judeus, já antes de Jesus Cristo, celebravam a sua vigília pascal e relembravam, se você lembra bem das histórias do Êxodo, relembravam o tempo da escravidão no Egito e a libertação que Deus proporcionou ao povo que estava escravo no Egito. Deus tirou o povo da escravidão do Egito, fez ele atravessar o Mar Morto, lembra que Moisés abriu o mar e o povo passou? Fez ele atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Ali, logo quando saiu do Egito, o exército dos egípcios perseguia o povo de Deus. E o povo, para poder caminhar de dia e de noite, era conduzido por Deus. De dia, a referência era uma nuvem, e o povo olhava aquela nuvem e a seguia. E à noite, a referência era uma coluna de fogo. A coluna de fogo que guiava o povo. Dessa experiência da libertação do povo da escravidão, celebra-se agora a libertação do povo de Deus do pecado que leva para a morte. Libertos do pecado que leva para a morte, ressurgimos para a vida. Então, o fogo novo aponta para essa novidade do Cristo que ressuscita, do Cristo que é a luz do mundo, do Cristo que é a referência para toda a pessoa cristã. Então, invocando a presença de Deus entre a comunidade, acende-se esse círio pascal. E depois, normalmente, faz-se uma procissão assim muito bonita. Cada pessoa da comunidade, com uma vela na mão, acende a sua vela no círio pascal, no Cristo, símbolo do Cristo ressuscitado entre nós, e aí, de repente, você tem 10, 20, 30, 50, 100, 200 pessoas com a vela acesa. E essa é a parte bela, Márcia, essa é a parte bela. O fogo novo, a ressurreição de Jesus, simbolizada no círio pascal, doa luz e calor para todas as pessoas. De repente, 200 pessoas com as suas velas acesas e todas elas acenderam a sua vela na mesma luz, no mesmo círio. E qual é a beleza disso? Você tem uma vela acesa, uma vela acende a segunda, acende a terceira, acende a quarta, mas ela não diminui a sua luz. É a partilha da luz que não diminui. Parece engraçado, né? Mas é uma partilha que não diminui, é uma partilha que multiplica. Eu divido a luz contigo, a luz da minha vela, eu divido ela contigo, em vez de ter meia luz, nós temos duas luzes. Olha que coisa encantadora, isso só pode ser divino, isso. É a partilha que não diminui, é a partilha que multiplica.
E quem faz isso acontecer entre nós é Deus. O amor funciona assim. Se eu dou do meu amor para você, eu não diminuo o meu amor. Eu continuo com o amor, você continua com o amor, e você dá desse mesmo amor para outro alguém. Luz partilhada nunca significa menos luz, sempre significa mais luz. Amor partilhado nunca significa menos amor, sempre significa mais amor. Perdão partilhado nunca significa menos perdão, sempre significa mais perdão. Diaconia, quando você partilha alguma coisa, nunca é menos, sempre é mais. Esse é o encanto. Esse é o encanto do que Deus faz acontecer entre nós. Vida, e aí eu venho a Jesus Cristo que ressuscita. Vida partilhada nunca é menos vida, sempre é mais vida. Olha que encantador. E você vê isso na vida, você vê isso na luz, você vê isso no amor, você vê isso no perdão, você vê isso no alimento, você vê isso na comunhão, você vê isso no canto. Não há desgaste, não há diminuição, há multiplicação. Só Deus pode fazer isso entre nós. Nós, na nossa lógica, quando partilhamos alguma coisa, diminuímos. Eu partilho o dinheiro que eu tenho, eu fico só com a metade do valor. Né? Essa é a lógica humana. Perceba, eu tenho 2 laranjas, dou uma para você, eu fico só com uma. Na lógica humana, partilhar significa dividir. Na lógica de Deus, partilhar é multiplicar. É a mesma situação ali dos 2 pães, né, da multiplicação dos pães e dos peixinhos ali, que alimentou uma multidão, né? Exato. De repente você vê isso acontecendo entre nós, como um grande estímulo. Isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Aqui está o cerne daquilo que a gente pode entender por ressurreição. A morte não tem a última palavra. Cristo ressuscita, e na medida em que ele ressuscita, ele se dá em favor das outras pessoas, e quando ele se dá em favor das outras pessoas, nada diminui, tudo só aumenta. Que belo. E nós celebramos isso, ou no sábado à noite, durante a vigília pascal, ou no domingo de manhã, logo cedo. Depois desse rito da luz, seguem-se longas leituras bíblicas. Às vezes as pessoas até dizem assim, elas são longas demais, mas são, em verdade, 4 leituras bíblicas, que elas têm uma lógica também, de novo. A primeira delas é do Antigo Testamento, do livro de Gênesis. E ao ler o livro de Gênesis, a gente declara, Deus tudo criou. Só que para ler toda a história da criação, ela é grande, né? Ela é um capítulo, mais de um capítulo. Aí, quando o culto é logo 5h30, 6 horas da manhã, as pessoas... A gente já ainda está com sono, né? Com um pouquinho de sono ainda dizem assim, é muito longo, mas é importante dizer, Deus é o Criador de todas as coisas. A segunda leitura bíblica é a leitura do Êxodo. É a leitura em que Jesus liberta da escravidão o povo do Egito e o leva para a terra onde mana leite e mel. O objetivo é perceber, Deus tudo criou e Deus tudo faz para que o seu povo não seja escravo, mas viva bem, viva livre na terra que Deus lhe deu. A terceira leitura bíblica é do Novo Testamento, e é uma leitura que diz assim, Cristo ressuscitou. Se na Sexta-feira Santa a gente para de ler os textos quando Jesus morreu, porque na sexta ele morre, no domingo de Páscoa a gente lê os textos da ressurreição. Então, Deus tudo criou, Deus libertou o seu povo quando ele foi escravo, Deus libertou o seu povo do pecado e deu a ele a salvação. E aí vem a quarta leitura bíblica, que é perceber como as primeiras, normalmente uma carta do apóstolo Paulo, Romanos 6 é um texto clássico, que é perceber como as primeiras comunidades
reconheceram o Cristo que morreu e ressuscitou, como elas tinham ele dentro da fé delas. Então, Deus que age desde muito antes de Jesus Cristo, Deus que na criação do mundo, Deus que age na libertação do povo de Israel, Deus que age ressuscitando Cristo da morte e Deus que age nas comunidades cristãs. E depois das 4 leituras bíblicas, vem aquele que eu chamo de compromisso pessoal. Vocês, quando celebraram o Tríduo Pascal em Pires, vocês fizeram o gesto da reafirmação do batismo? E agora, João? Não, né? Não me... Deu tirt aqui, ó. Deu tirt. Então, assim, vamos explicar isso. Às vezes tem um pouquinho de dúvida, mas é um gesto extremamente importante e muito bonito. Nas primeiras comunidades cristãs, tinha um dia de batismo por excelência, que era o domingo de Páscoa. Você, quando é batizado, é trazido para dentro da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Você recebe em herança a vitória de Cristo em teu favor. E nada melhor do que você ser declarada a herdeira de Jesus Cristo no dia em que ele ressuscita, na Páscoa. Então, a Páscoa era, por excelência, o dia de batismo das primeiras comunidades cristãs. Quando os cristãos e as cristãs foram, assim, muitas pessoas, de um ponto de vista prático, a comunidade não deu mais conta disso no domingo de Páscoa. Então, hoje, nesse rito do Tríduo Pascal, a comunidade cristã ela é convidada a fazer memória, a lembrar-se de que você é uma pessoa batizada e como pessoa batizada você faz parte da morte e ressurreição de Cristo, assim como nós acabamos de celebrar. Quinta, sexta, sábado e agora no domingo. Então, o rito de batismo significa colocar a água dentro da pia batismal, não fazer um novo batismo, na igreja luterana isso não existe, não se faz um novo batismo, mas você mesma ir lá na frente, na pia batismal, botar a mão na água, fazer um sinal da cruz em cima da sua mão, ou fazer o sinal da cruz você mesma na sua testa e dizer para si própria, eu sou pessoa batizada. Eu sou alguém que recebeu os benefícios de tudo o que Cristo fez por mim. O rito de reafirmação no batismo significa você ir lá na frente do altar e dar-se conta de que és pessoa batizada. E por que isso é importante para nós na tradição luterana? Porque a grande maioria de nós é pessoa batizada quando criança, e nós não nos lembramos efetivamente do dia em que fomos batizados, né? Nossos pais nos contam, nossa mãe, nosso pai, nossos padrinhos, madrinhas nos contam, mas neste dia, no dia da ressurreição de Cristo, você está sendo lembrada, eu sou pessoa batizada, eu sou herdeira de tudo o que Cristo fez em nosso favor. Você ressurge para a vida junto com Cristo. Pode ter algo mais belo do que isso? Nossa. Esses dias até a gente, vamos dizer assim, lembramos dessa questão no batismo, mas foi no culto de Tomé. Isso também foi um momento que a gente usou para lembrar essa questão do batismo. Mas aqui no domingo de Páscoa não me recordo a gente ter feito dessa maneira ainda. Mas é uma celebração, é um momento bem, bem especial, né? Bem interessante. Bem especial porque você 5 minutos antes você disse assim,
Cristo ressuscitou. Lembra lá das leituras bíblicas, né? Uma delas era sobre a ressurreição. E 5 minutos antes você diz, Cristo ressuscitou, e agora você está dizendo, junto à pia batismal, fazendo memória do teu batismo, você está dizendo, Cristo ressuscitou, eu faço parte da ressurreição dele. E nada, nem ninguém vai me tirar da mão de Cristo. Eu sou dele. E ele é meu. E ele é meu. E fecha seu culto, celebrando de novo a Santa Ceia, a comunhão, a dádiva da vida em nosso favor. Perceba, Márcia, esse é em poucas palavras, assim, o tríduo pascal, que depois termina, depois do culto terminado, aí sim a comunidade não vai embora em silêncio, a comunidade vai embora com grande alegria. Muitas vezes, quando o culto é bem cedo, celebra-se um café da manhã ou uma refeição comunitária em grande comunhão e com grande júbilo, dizendo, Cristo ressuscitou, nós estamos alegres, nós estamos felizes, o mal não pode fazer nada contra nós, e nós estamos aqui celebrando essa alegria. É bonito, né? Nossa, pra mim esse papo hoje foi muito bom. Que a gente tinha pensado só em 40 minutos. Pelo que o João falou aqui, acho que já deu quase 1 hora, hein? Olha lá. O João depois faz os cortes necessários, né? Para enquadrar no tempo que ele julgar assim importante. Mas o que eu quero que vocês percebam é assim, celebrar Semana Santa significa fazer a caminhada com Cristo Jesus desde o momento em que ele lava os pés dos discípulos, faz a instituição da ceia, é preso, julgado, condenado, morto, sepultado. O povo vive a esperança da ressurreição pela luz de Jesus e depois celebra de uma forma efusiva, de uma forma muito alegre essa ressurreição e torna-se parte dela pela memória do batismo e celebração da ceia do Senhor. É assim que nós fazemos parte. Isso depois se multiplica na vida. Você, eu, as pessoas que creem em Jesus Cristo, nós somos pessoas agraciadas por essa dádiva de Deus e a multiplicamos no dia a dia de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Amém. Nossa, Pastor Marcos, olha, foi muito bom, sabe, conversar com você a respeito dessas programações todas. Eu tô até meio perdida aqui, mas foi muito gratificante. Foi um papo gostoso, um papo leve, né? Trouxe, assim, uma riqueza de detalhes pra gente que, olha, mexeu comigo, mexeu mesmo. Sabe, a Semana Santa sempre mexeu muito comigo, sempre mexe. E cada ano é sempre uma experiência diferente. E esse ano, esse nosso bate-papo aqui foi muito, muito gratificante. Foi muito bom. Que seja fortalecedor da tua fé, fortalecedor da fé do João e fortalecedor da fé de quem nos ouve. Cristo nasce entre nós no Natal. Na Páscoa, ele morre e ressuscita para que você e eu vivamos. Assim, seguimos nossa vida em alegria e gratidão, porque Deus age em nosso favor, vence o mal e nos torna herdeiros e herdeiras dele. Amém. Fiquem bem, Deus guarde os caminhos de vocês, Ele vos conceda um abençoado tempo de cultos pascais e vos mantenha em sua graça hoje e sempre. Amém. Amém. Mais uma vez, Pastor Marcos, muito obrigada. Agradecemos de coração a sua participação aqui conosco no Lula Talk, aqui na Lula Paluter. João? Vamos ouvir a Editora Sinodal. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lula Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.
Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Então tá, pessoal. Nosso papo de hoje foi assim muito gratificante, foi muito edificante, como diria o João Pedro, foi supimpa. Né, João? Pegou? Foi supimpa, foi muito bom. Então nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje e só vou deixar alguns recadinhos aqui rapidinho. Então nós teremos o nosso culto de lava-pés no dia 6, né, hoje, às 19h30. Dia 7, sexta-feira, o culto da paixão, às 19h30. No dia 8, no sábado, nós teremos o culto em Ribeirão Preto, às 18 horas. No domingo, o culto da ressurreição, Páscoa, às 6 horas da manhã. Então, a gente espera que todos participem conosco nesse momento tão especial do ano litúrgico, né? E também tão importante para a nossa fé. Uma abençoada semana para todos. Até a próxima, pessoal. Ficamos com o hino final. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está.